Senhor presidente, senador José Sarney, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Waldir Raupp, presidente do PMDB, meus caros ministros Garibaldi Alves Filho, Mendes Ribeiro e Moreira Franco, senhores vice-governadores Jackson Barreto, do Estado de Sergipe, Tadeu Filipelli, do Distrito Federal, senhores senadores, senhoras senadoras, ex-senadores, ex-senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, deputada Fátima Pelaz, presidente do PMDB Mulher, eu quero, cumprimentando a deputada Fátima Pelaz, cumprimentar todos os representantes dos núcleos do partido. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que comparecemos a mais esta sessão de homenagem no Congresso Nacional ao PMDB. Mais uma vez, o PMDB demonstra responsabilidade, unidade, vitalidade e a força desta que é a maior agremiação partidária do Brasil. Este ano, senhor presidente, o PMDB, como todos sabem, completou 46 anos de lutas e conquistas. Bandeiras políticas, institucionais, econômicas e sociais, originadas no MDB, rebatizado de PMDB, pela força da tentativa de golpe eleitoral de 1980, quando novamente tentou-se enfraquecer o partido, fragilizando o peso de sua sigla. A trajetória do partido se mistura com a história e com o futuro do Brasil. É uma legenda, o PMDB, que pertence ao dia a dia da sociedade brasileira, às suas instituições e à cultura política brasileira. Todo mundo, e o presidente Sarney lembrou isso aqui, todo mundo que transita pela vida pública tem em seu DNA um pouco de PMDB. Afinal, lá atrás, nos tempos mais sombrios da ditadura militar, foi o PMDB que comandou nas ruas o processo de redemocratização e conquistou a volta das liberdades e dos direitos individuais e coletivos. Quem há de esquecer, e o senador Raupp há pouco lembrou aqui, as cenas históricas do doutor Ulisses Guimarães em 1978, ao desembarcar na Bahia, nos anos mais duros da ditadura militar. Aquela frágil figura enfrentando as baionetas da tropa de choque da polícia e seus cães raivosos. Bradava ele, solitário, no meio das ruas, fazendo a polícia recuar e empurrando o cano de um fuzil apontado contra si. Respeitem o líder da oposição. E como ele, senhor presidente, foi e ainda é respeitado. Eu quero, no momento que cito o doutor Ulisses, lembrar aqui Tarcísio Delgado, que foi líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, Leite Chaves, que foi líder da bancada do PMDB no Senado Federal, Nabor Júnior, Mauro Benevides e tantos outros que aqui estão presentes. O PMDB manteve por muito tempo o traço de frente partidária. Por isso, albergou comunistas, socialistas, trotskistas, maoístas e outros matizes ideológicos que, depois da redemocratização, fundaram seus próprios partidos. Até nossos conservadores foram menos conservadores que os demais. Isso porque nossos líderes, situados ideologicamente mais ao centro, nunca tiveram medo da mudança e, por isso, sequer mereciam essa chancela de conservadores. Foram eles verdadeiros revolucionários disfarçados de doces conservadores. Foi o PMDB que lançou um anticandidato à presidência da República, figura simbólica e fundamental para o Brasil.
Foi o PMDB que conquistou a anistia, foi o PMDB que acabou com o bipartidarismo, com o colégio eleitoral e puxou o coro vitorioso das diretas já. Foi o PMDB que capitaneou as últimas revoluções do país, muito embora tenham sido revoluções silenciosas. A maior delas foi, inequivocadamente, a Assembleia Nacional Constituinte, conquistada junto com a sociedade pelo PMDB e convocada pelo nosso presidente José Sarney. O presidente José Sarney, um presidente que teve desprendimento, visão política e envergadura ao trazer o Brasil com mãos muito firmes da escuridão para a luminosidade da democracia. Devemos e deveremos sempre esta referência histórica ao papel do presidente Sarney, que muito honra esta legenda. A Constituição Cidadã transformou o Brasil. Ela devolveu as prerrogativas e poderes de um Congresso garroteado pela ditadura, deu autonomia ao Judiciário, ao Ministério Público, até então decorativo. Restabelecemos as eleições livres e diretas e os direitos sociais e coletivos foram resgatados. A Constituição de 88, mesmo com suas imperfeições compreensíveis, enterrou a ditadura, o atraso e devolveu o Brasil para a sua vocação de futuro, caminho que trilhamos neste momento. De 1988 para cá, o PMDB vem conquistando a confiança dos eleitores e, entre as grandes legendas, é um dos poucos que cresce a cada pleito. Temos o maior número de filiados, o maior número de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, a maior bancada do Senado Federal, a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e 5 governadores. Em quantidade de votos absolutos, inclusive nos grandes centros, o PMDB tem surpreendido até seus maiores críticos. Tradução numérica de que a direção do partido, representada pelo presidente Michel Temer, que aqui esteve, e agora pelo nosso querido companheiro Waldir Raupp, está sintonizada com a sociedade ao definir e acertar os rumos da legenda durante os últimos anos. A última eleição presidencial foi histórica para o Brasil e particularmente para o PMDB. Depois de anos de autofagia, divisões internas, o apoio firme, desassombrado à continuidade de um programa de governo que está dando certo, apagou, todos sabem, as ambiguidades do passado. A formalização da aliança com a presidente Dilma Rousseff, com a indicação do vice-presidente da República, Michel Temer, foi, portanto, um gesto de coerência de quem ajudou a implementar e a aprovar as políticas hoje vitoriosas. A sociedade não compreenderia outra contradição. Depois de ter sido o principal partido na sustentação do presidente Luiz Inácio da Silva, principal sustentação congressual, o vice-presidente da República, Michel Temer, que, como todos nós sabemos, é indicado para a chapa, é um dos maiores líderes do nosso partido, um homem honrado, trabalhador competente, aglutinador, jurista respeitado e experiente. E por estas e outras virtudes conseguiu a proeza, juntamente com o senador Waldir Raupp, de agregar o partido e tem dado e continuará dando grandes contribuições ao Brasil. A trajetória do PMDB, reitero, se confunde com a história do Brasil. Ela está atrelada à responsabilidade. Ao longo dos últimos anos, o PMDB tem sido pilar da governabilidade. Pena, senhor presidente, que este seja um conceito só valorizado em crises. Em tempos democráticos e estáveis, a governabilidade é até tratada
pejorativamente. Hoje, somos, muitos disseram, a sexta economia do mundo, fizemos transformações, o aprimoramento institucional do país, as transformações, como disse, econômicas e sociais, e tudo isso contou sempre no Congresso Nacional com o insubstituível papel do PMDB. O PMDB, frustrando profecias que a toda eleição insiste em nos empurrar para papéis secundários, vem recebendo mais votos a cada eleição que disputa e vem conquistando mais cadeiras a cada pleito, inclusive, como já disse, com a reinserção nos grandes centros. Estamos tendo crescimento permanente no número de deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, no número absoluto e total de votos. O PMDB é uma legenda, repito, que a despeito de profecias malogradas, mantém a credibilidade da população e tem demonstrado muita coerência nas decisões de interesse do país. O eterno interesse em torno do PMDB é, portanto, natural. Hoje mesmo falávamos sobre esse interesse com o presidente Sarney e com o presidente Michel Temer. É natural, dada a sua credibilidade, aceitação e capilaridade. Na última eleição para prefeituras, a votação histórica de 19,4 milhões de votos, 1.203 prefeituras, entre elas 6 capitais e 8.481 vereadores. Temos muito zelo por este patrimônio e tenho certeza de que, graças ao esforço que vem sendo feito pela nossa direção, pelo nosso presidente, ampliaremos este número nas próximas eleições. Em respeito aos votos confiados ao partido, o PMDB vem honrando seus compromissos históricos com o Brasil. Depois da reconquista dos direitos mais elementares, a democracia precisa ser completada com justiça e inclusão social. As novas transformações vieram e estão acontecendo agora no campo socioeconômico. O país retirou mais de 30 milhões de brasileiros da miséria absoluta. A classe média aumentou substancialmente. Criamos mais de 15 milhões de novos empregos com carteira assinada. Distribuímos renda, aumentamos salários e o país vem crescendo e distribuindo riquezas. Prova disso é a constante expansão do consumo das famílias brasileiras e o reconhecimento internacional da evolução do país. Este ano, também foi o PMDB, e é bom ressaltar, que provocou a rediscussão do Pacto Federativo e encampou a recuperação da capacidade de investimentos dos Estados federados. No ano passado, em um encontro com a presidente Dilma, defendemos o encontro da bancada do PMDB no Senado Federal, defendemos a necessidade de renegociar novos parâmetros para as dívidas dos estados com a União. O atual indexador da dívida, o GPDI, é desproporcional e incompatível com a atual realidade do Brasil e com a capacidade de pagamento dos estados. O PMDB subscreveu um projeto de lei de iniciativa do senador Eduardo Braga e do senador Luiz Henrique, mudando o indexador, que passou a ser, como todos sabem, bandeira prioritária do partido. Outra deliberação, e já encerro, igualmente importante, foi a unificação estadual do ICMS. Mais recentemente, o partido também ajudou a aprovar o compartilhamento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o compartilhamento das receitas do ICMS no comércio não presencial e eletrônico, outro ponto de desequilíbrio federativo. Olhar para trás nos dá a sensação, sinceramente, de dever cumprido, mas ainda, todos sabem, há muito a ser feito. Afinal,
Democracia não é só o direito de ir e vir, o direito de votar. É também mobilidade econômica, igualdade de oportunidades para todos e justiça social. Sem isso, nenhuma democracia estará completa, nenhum democrata estará satisfeito. Temos novos desafios pela frente em uma eleição municipal onde vamos repetir o desempenho de 2008, onde elegemos o maior número de prefeitos e a maior quantidade de vereadores por todo o Brasil. Temos, portanto, quantidade e qualidade em nossos quadros para legitimamente ambicionarmos projetos de poder ainda mais ousados. Construímos a democracia, construímos a cidadania e vamos continuar ajudando a consolidar um Brasil melhor para todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor.